Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Jesus Cristo, o dono da igreja, é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de todo o amém, de todos, graças a Deus. Aleluia. E sem Ele, nada podemos fazer. Sem Jesus na minha e na sua vida, nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Louvado e agradecido seja esse Deus maravilhoso. E eu agradeço a Ele por esta rica oportunidade de estar aqui compartilhando com você o que eu aprendi nesse estudo maravilhoso, nesta tarde de domingo. Louvado e agradecido seja Deus. E eu senti de Deus de compartilhar com você o aprendizado de hoje. Toda honra, toda glória seja para Deus. Lembrando, para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias. E eu não estou aqui no canal YouTube para pregar para você placa de igreja. Eu não estou aqui para levantar a bandeira de uma denominação. Não, senhor e não, senhora. Eu não estou aqui para pregar para você dogma de igreja, doutrina interna de igreja. Estou aqui para pregar para você o dono da igreja. E quem é o dono da igreja? É o Salvador Jesus Cristo, que breve voltará para levar um povo remido e lavado no seu sangue, um povo que nasceu de novo, os verdadeiros adoradores. Louvado e agradecido seja Deus. Eu estou aqui para pregar o dono da igreja, não igreja, irmão, e não placa de igreja, irmão, porque placa de igreja não salva ninguém. Eu não estou aqui para pregar para você religião. Religião não une ninguém, não une família, só faz desunir. Religião só traz guerra, conflito, confusão. Eu estou aqui para pregar para você a santa palavra de Deus. Louvado seja Deus. E o que eu tenho estudado hoje é sobre um assunto que me chamou muita atenção, sobre as 7 igrejas citadas em Apocalipse. Muitos estudiosos da Bíblia já têm lido aqui. E eu quero ler aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 e o 7, que fala da igreja de Éfeso. Vamos ler Apocalipse 2, versículo 1 ao 7. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os mal, e puseste à prova os que diz ser apóstolo e o não são, e tu achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. 6. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de
Deus. Vamos ler agora, louvado seja Deus, a segunda carta da igreja de Esmina, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmina escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. 9. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeu e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. 10. Nada temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para ser tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E assim por diante, irmão. Fala Apocalipse capítulo 2, fala das 7 igrejas citadas: a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, 1, 7, a igreja de Esmina, Apocalipse 2, versículo 8, 11, a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, 12, 17, a igreja de Tiatira, Apocalipse 2, 18, 29, e Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6, a igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13, e a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 22. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta palavra. E o que eu aprendo aqui, irmão, lendo sobre estas 7 igrejas do Apocalipse, é que a igreja, ela é o que o seu pastor crê. Isto mesmo, meu irmão. A igreja é do jeito que o seu pastor crê. A igreja vive a fé do seu líder. Louvado e agradecido seja Deus. A mesma fé do pastor vai ser a mesma fé do rebanho. Louvado seja Deus. Então, se o pastor, ele é um pastor do manto, do reteté, do avivamento, a sua igreja vai ser uma igreja do arrebatamento, do avivamento, do reteté, do mistério. Se o seu pastor gosta de orar, a sua igreja vai ser uma igreja de oração. Se o seu pastor, o pastor da sua igreja gosta do louvor, a sua igreja vai ser uma igreja do louvor. Se o pastor da sua igreja é um pastor carnal, gosta de futebol, gosta de uma praia, né, de um passeio, a sua igreja vai ser uma igreja carnal, né? Vai ser uma igreja que vai estar sempre com o pé no mundo e o pé da igreja. Se o líder da igreja gosta de adorar a imagem, de acender vela, a sua igreja vai ser uma igreja que vai gostar de venerar a imagem, né? Se o padre gosta de imagem, então a sua igreja vai ser uma igreja de pessoas idólatras, que vão idolatrar as imagens, que vão gostar de imagem. Então, o que eu aprendo aqui é que toda a igreja é do jeito e vive aquilo que seu pastor crê. Louvado e agradecido seja Deus. Porque se eu sou um pastor de uma igreja, eu vou pregar a minha fé. E só vai ficar na minha igreja quem está na mesma fé. É assim ou não é? Mas o problema é, será que o que o líder está pregando é o que realmente os apóstolos pregaram? É o que realmente Deus quer que pregue? Né? Porque se o seu líder crê que Jesus vem arrebatar a sua igreja, então vai ter um povo que vai estar esperando por essa promessa. Mas se o seu líder crê que o paraíso vai ser aqui mesmo na terra, então o povo desse líder, que acompanha esse líder, vai ser um povo materialista, que vai se apegar aos bens materiais, vai ter a mesma fé, paixão por este mundo. Louvado e agradecido seja Deus. Então o tema para esta live
é este que está aí no rodapé do vídeo. A igreja é do jeito que o seu pastor é. Tem a mesma fé, irmão. Louvado e agradecido seja Deus. Porque tem igreja que de jeito nenhum, irmão. Tem denominações por aí, né, quem sabe até na sua rua, no seu bairro tem, sim senhora, que de jeito nenhum vai aceitar línguas estranhas. Se o pastor da sua igreja não aceita línguas estranhas, diz que isso é coisa de assembleano, isso é coisa de menino, então de jeito nenhum vai dar certo você lá. Não vai dar certo você ir congregar numa igreja que não crê em línguas estranhas, e de repente alguém canta lá um louvor espiritual e você se enche de Deus, do Espírito Santo, e começa a falar em línguas. Vai trazer problema para você e para o seu pastor e para a igreja. Então, de jeito nenhum vai adiantar você bater de frente com o seu líder querendo mostrar na Bíblia que línguas estranhas não é idioma humano, que línguas estranhas é um poder sobrenatural de Deus, né? Não adianta. Ele não vai aceitar, irmão. Então tem igreja aí que ela é do jeito que o seu pastor crê. Todas são assim. Então, eu aprendo aqui nas 7 igrejas de Apocalipse aqui, que cada igreja, ela realmente era o que o seu líder era. Ela realmente aceitava a doutrina do seu líder. E aí muitas das vezes a doutrina da igreja é doutrina de homem, não da Bíblia, irmão. Muitas das vezes a gente são mais obedientes à doutrina interna da igreja do que o que a Bíblia diz. A gente prefere ficar com o que o pastor diz, com o que o padre diz, e deixar a Bíblia de lado. Porque nem tudo que o seu pastor está ensinando está sendo biblicamente. Então, se eu ou alguém pregar ao contrário da Bíblia, você tem que ficar com o que a Bíblia diz. Louvado seja Deus. Então, não adianta de jeito nenhum, né, você querer que a igreja aceite profecia, né? Você está numa igreja e querer que ela aceite um glória a Deus, aleluia, se o pastor da igreja não aceita essas coisas. Então o meu conselho é que você procure uma igreja que seja a sua mesma fé, porque não adianta você bater de frente com o seu líder. Saia na bênção, saia na paz, porque o que vai levar você para o céu é o cartão de identidade, que é o amor, né? E Deus não é Deus de confusão. Então toda igreja, todas, igreja é do jeito que o seu pastor é. Ela crê a mesma fé do seu pastor, é a mesma fé. Louvado seja Deus. Se o seu líder crê em fogueira santa de Israel, todo o rebanho vai crer nisso aí, irmão. Porque ele vai meter isso na sua cabeça, a cabeça das ovelhas, e vão ter a mesma fé. Mas temos que obedecer os nossos pastores no Senhor. Isso significa obedecer se ele estiver pela Bíblia. Se não tiver, não faz confusão, cai fora. Para isso tem muitas denominações por aí que vai se identificar. Você vai se identificar com ela. Louvado seja Deus. Então, irmão, tem igreja por aí que de jeito nenhum vai aceitar línguas estranhas, de jeito nenhum vai aceitar profecia, de jeito nenhum vai aceitar o reteté. Se você é do fogo e for para a igreja fria, uma igreja que não crê nos mistérios, você está no lugar errado. Porque ninguém vai aceitar uma coisa que a igreja não adotou, irmão. Você está entendendo? Então essa palavra é para você que está procurando uma igreja certa. Não existe igreja certa. Louvado seja Deus. Mas existe uma igreja que dá para você conviver na paz e no amor. E a igreja que Jesus vem buscar não é placa, não é 4 paredes. Somos eu e você. Nós somos igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Então tem muitos pastores aí, igreja, que de jeito nenhum vai aceitar essas coisas, o mistério, o avivamento. Não. Tem igreja que prefere mais ser tradicional, né?
Então, como é que eu vou implantar isso aí numa igreja, irmão? Como é que eu e você vai implantar? Querer que o seu pastor aceite que línguas estranhas é bíblico, que glorificar a Deus com glória a Deus, aleluia, é bíblico, que revelação é bíblico, que expulsar demônio é bíblico. Como é que eu e você vai implantar isso aí numa igreja que não aceita? Como é que eu e você vai implantar isto aí, querer que as ovelhas, os irmãos e as irmãs aceitem isso aí, se o pastor não crê nisso, nessas coisas, não tem essa mesma fé? Se lá é só louvor, né, da harpa, é os conjuntos, cantores, ofertório e pregação. Como é que se muda isso, irmão? Se numa igreja é só louvor, hino da harpa, o hino do cantor, né? Não se muda isso. Não se muda, irmão. A igreja é a fé do pastor. Então não adianta querer implantar o que não se aceita numa igreja. Se você é crente do fogo, do avivamento, crente espiritual, e você vai para uma igreja que não crê nos mistérios de Deus, né? E você lá está ali totalmente diferente daquelas ovelhas, você vai ter problema, vai ter perseguição. Então procure uma denominação que você se sinta bem, que você não traga problema para o seu líder, que ele não traga problema para você, né? E fique com a Bíblia, irmão, sem se preocupar em querer que seu líder tenha a sua mesma fé, porque não vai ter de jeito nenhum, irmão, porque cada igreja é a mesma fé do seu pastor. Então isso aqui é uma eterna discussão, né? Uma senhora discussão, né? Que não vai chegar a lugar nenhum. Querer implantar o que a igreja não aceita, porque tem igreja que não crê no manto, irmão. Tem igreja que não crê no dom de profecia. Tem igreja que não crê nos poderes de Deus, né? Tem igreja que o negócio dela é mais adorar a imagem, vender imagem. Então, é procissão, né? Já outro negócio dela é mais pregar um evangelho do terror, do devorador, migrador, cortador, sempre de olho no que você tem no seu bolso. E não adianta você querer implantar numa igreja que cobra dízimo, dizendo que dízimo não é dinheiro, dizendo que dízimo é mentira de Satanás e que a contribuição deve ser voluntária. Não adianta você botar isso na cabeça do seu líder, que ele não vai aceitar. Vai jogar toda a igreja contra você e você vai ser perseguido. Então, tem igreja que é calada. Tem igreja, irmão, que é calada. Ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá um aleluia, né? Ninguém dá um aleluia. Isso é o ritmo da igreja. E eles são felizes assim, né? É o ritmo da igreja, é o costume da igreja. A igreja não é obrigada a entrar no meu ritmo. A igreja não é obrigada a entrar no seu ritmo. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Então, porque a doutrina da igreja ninguém pode tocar, ninguém pode mudar a doutrina do ministério. Toda a igreja tem a sua doutrina. E se eu e você entrar numa igreja querendo mudar essa doutrina, não vai mudar. É perca de tempo, é trazer problema, não vai mudar. Porque cada um tem a sua doutrina. Então adore a Deus à luz da Bíblia. Adore a Deus em espírito e verdade. Agora, se você é daquele que só quer adorar a Deus entre quatro paredes, templo, e lá você vê coisa que você não aceita e você quer bater de frente, você vai trazer problema. É por isso que muitas igrejas, ela é que nem a onda do mar. Vai e vem. Tem hora que está cheia, tem hora que está vazia.
né? É por isso que muitas igrejas estão gerando igrejas, né? Ovelhas gera ovelha, mas hoje o que a gente está vendo é a igreja gerando igreja, denominação gerando denominação, porque muitos estão vendo muitas coisas e não aceita e vai bater de frente, e é aquela confusão, e Deus não é Deus de confusão, é melhor sair na paz e na bênção. Louvado e agradecido seja Deus. Eu não gosto de bater de frente com o líder, não, porque cada um irá dar conta a Deus de cada pregação pregada, irmão. Cada pregação que eu pregar aqui para você, eu vou prestar conta a Deus no grande dia do juízo final. E se eu estiver pregando alguma coisa errada, Deus vai cobrar de mim. Eu poderei ser réu do inferno. A mesma coisa são os líderes que pregam jogando as ovelhas para o mundo, igreja gerando igreja, essa confusão toda. Mas Deus vai requerer no grande dia. É por isso que para ser líder tem que ter a chamada de Deus, para que não seja um reprodutor de ateus, de crentes revoltados, um reprodutor de filho do diabo 2 vezes mais do que eles. É o que diz Mateus. Louvado seja Deus. Então, irmão, adore a Deus à luz da Bíblia, em espírito e em verdade. Porque nem toda igreja adota o movimento, mas cada um tem a sua maneira de adorar. E qual é a sua maneira de adorar, meu irmão e minha irmã? Adore a Deus, porque somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. É por isso que cada um deve ir aonde se sente bem, aonde se sente melhor. Louvado e agradecido seja Deus. Eu congreguei numa denominação, irmão, a qual eu nasci nela. Lá não se adotava esse negócio de você ouvir uma pregação, louvor e se alegrar e dar grito, glória a Deus, aleluia. E eu era tido como um rebelde, porque eu era o único, irmão Josias Dias era o único que gostava de glorificar a Deus, com glória a Deus e aleluia. Eu não fazia isso para me amostrar, eu não fazia isso para trazer confusão, não, vinha de dentro, irmão. Aquela alegria não segurava. E eu era perseguido por isso, né? Mas Deus me ensinou que não adianta bater de frente. Fuja, corra dessas coisas, irmão. Eu quero é o céu, não é placa de igreja que vai me levar para o céu. Porque placa de igreja é mais fácil te levar para o inferno do que para o céu. Porque se ela estiver pregando judaísmo, distorcendo as escrituras, estiver pregando doutrina de homem e não de Deus, você é um réu do inferno. Então vigie com o que você está aprendendo e sendo doutrinado entre 4 paredes. Porque mais vale obedecer a Deus do que ao homem. Mais vale ficar com a doutrina dos apóstolos do que com a doutrina dos homens, que muitos não têm chamada de Deus. Então, irmão, cada um tem a sua maneira de adorar. É por isso que cada um deve ir onde se sente bem. Porque estas questões culturais, estas questões de doutrina interna, ninguém muda não, meu irmão. Essa questão de doutrina interna, ninguém muda não, minha irmã. É perca de tempo. É uma senhora perca de tempo querer mudar a doutrina de uma igreja. Você não vai mudar. É por isso que eu fui convocado a ser consagrado diácono na igreja que eu nasci, e eu não aceitei. O líder ficou até triste mesmo, de verdade, porque eu falei para ele que não adianta eu ser consagrado se eu não era de acordo com a doutrina da igreja que eu congregava. Então ia ser problema para mim e para a igreja, porque eu gostava de dar um glória a Deus, aleluia, irmão. E a igreja não adotava isso. Então Deus me deu o dom de sabedoria e eu não quis a consagração para não trazer problema para o meu pastor, para a minha igreja.
E a pessoa que não está na mesma fé e aceita a consagração vai sofrer, vai ser difícil para ambos. Louvado e agradecido seja Deus. Não se apegue a cargo, irmão. Se apegue a pregar a palavra de Deus, a ganhar alma para Jesus. Não fique vendendo seu irmão, babando o líder, querendo se promover. Louvado seja Deus. Porque muitos não foram consagrados pelo homem, mas é consagrado por Deus, já é consagrado por Deus. O homem faz só derramar aquele olhinho ali, a consagração que dá é Deus. E muitos estão aí matando seu irmão espiritualmente, por causa de uma posição, por causa de uma cadeira que não é para ele. Mas ele quer de todo jeito, quer de todo jeito ser pastor, quer de todo jeito ser um presbítero, diácono. Aí lá na frente é uma decepção, quebra a cara, escandaliza o evangelho. Porque Deus chamou ele para uma coisa, mas ele quer outra. Então eu e você temos que saber qual é o chamado de Deus para nossas vidas, irmão. Para não querer ser uma coisa que Deus não quer que eu e você seja. Ah, mas eu acho bonito botar um paletó, uma gravata, ser um pastor, um diácono, um presbítero. Pergunta a Deus se tu tem chamada para isso, para depois você não pagar preço e Deus requerer de você. Louvado seja Deus. Então ninguém muda uma doutrina interna de uma igreja, varão. Não muda. Louvado seja Deus. Não tem que ser mudada, porque não tem como. E tem que ser respeitado isso aí, ponto final. Procure uma igreja que você se sinta melhor. Pois cada uma na sua, irmão. Cada um no seu quadrado. Não queira ir para um quadrado que não é o seu, né? E você é a igreja. Você pode adorar a Deus em casa, onde você estiver, no trabalho, no colégio. Você é a igreja. Não se apegue à placa de denominação, irmão. Placa de igreja não salva ninguém. Jesus não vem buscar placa de igreja. Ele vem buscar a igreja, que somos nós. Ele vem buscar a igreja de carne, não a igreja de pedra. Você pode dizer amém? Você está entendendo a voz do Espírito Santo de Deus? Louvado e agradecido seja Deus. Nós estamos unidos em Cristo, irmão. Nós estamos unidos em Cristo e a cabeça é Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos unidos em Cristo porque nós somos membros de um corpo onde Cristo, onde Jesus é a cabeça deste corpo. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas se nós formos por outro caminho, né, a gente vai enlouquecer, irmão. Se a gente for botar na cabeça que o pastor tem que mudar, a doutrina da igreja tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu creio, você vai enlouquecer, não vai chegar a lugar nenhum e vai terminar você se desviar, se tornar um ateu, né? Não crer mais em nada, não querer ir para a igreja, né? Você vai se aperrear, né? É isso que poderá acontecer com você. Você poderá ficar que nem um louco por aí. Então procura orar mais, louvar mais, agradecer mais a Deus e esquece esses problemas internos de igreja, irmão. Investe nos mendigos, né? No semáforo, você vai na cidade, o semáforo quando fecha, sempre você vai ver alguém pedindo uma ajuda, ajude. Porque a salvação não é pelas obras, mas as obras contribuem para a salvação. E a melhor forma de evangelizar, a melhor forma de ganhar alma é ajudando. Isso aí traz para mim, para você, galardão. Porque não adianta você louvar, pregar, falar línguas estranhas, né? Se você não tiver amor pelas almas. O que vai te levar, o que te garante o céu é o amor pelas almas. É o amor pelas almas. Louvado seja Deus. Então se você for, meu pastor não só fala em dízimo, esse é de dízimo, migrador, cortador, devorador,
isso não é demônio, eu já mostrei ele pela Bíblia, ele não quer aceitar, foi uma reunião extraordinária, botou todo mundo contra mim, não sei o que, sai, irmão, cai fora, procura outra igreja, porque você de jeito nenhum, você pode mostrar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai mudar a mentalidade, você não vai mudar a crença do seu líder, do seu padre. Louvado seja Deus. Não adianta você entrar na igreja e tirar as imagens de lá que você vai levar um pau, porque é a fé deles, e aquilo para ele é coisa sagrada mesmo. Então, se você não gosta de adorar a imagem, vai para uma igreja que os santos sejam pessoas. Nós somos santificados em Jesus, porque na verdade nós somos desgraçados pecadores. Se não for o sangue de Jesus na nossa vida, irmão, nós não vamos ganhar o céu. Se não for a misericórdia de Deus que se renova a cada amanhecer na nossa vida, porque nós não seremos salvos por merecimento. Eu não serei salvo por merecimento, irmão. Porque se fosse para eu ser salvo, irmão Josias, por merecimento, eu não iria ser salvo. Nós somos salvos por misericórdia de Deus, que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Louvado seja Deus. Por causa do sangue de Jesus lá na cruz, irmão, é que eu e você temos direito à vida eterna com Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus queridos, o recado que eu deixo aqui para você é que você não pare na caminhada, continue caminhando, adorando esse Deus maravilhoso, fazendo bem sem olhar a quem, comprando cesta básica e ajudando a quem não tem, quem o ajude. Ajude a mãe de família que não tem um salário para pagar sua água, sua luz. Ajude um pai de família desempregado. Faça isso. É melhor você ajudar do que ser ajudado. E quem está sendo ajudado gostaria de estar na posição que você está, de ajudador, de ajudadora. Ajude, porque assim você está ganhando galardão no céu, e Deus vai te recompensar por isso. Porque o cristão que não tem obra, irmão, ele não vai ter salvação. As obras não salvam, mas sem obra não há salvação. Não é tua irmã está precisando de uma cesta básica, de um remédio, e você tem condições de ajudar, e diz, não, eu vou orar. Não, isso é coisa de fariseu. Não seja crente fariseu. Quando o irmão José começa a falar muito assim, começa a tossir, porque eu trabalhei 3 anos e alguns meses com produto químico. Eu já falei isso aí num vídeo aí. Aí eu tenho que ter água perto para beber. Louvado seja Deus. Então, a gente vai enlouquecer se a gente for querer esquentar a cabeça com alguns pastores que pregam doutrina de homem. A gente está dizendo que aquilo ali não é de Deus. Não adianta bater de frente com o líder. Eu não aconselho ninguém bater de frente com o líder, cai fora. Procura outra igreja que você se identifique. Louvado seja Deus. Porque termina você se embaraçando e deixando até de caminhar. Por isso que cada um fique na sua, cada um fique no seu quadrado. Você entendeu? Você está entendendo essa mensagem? Louvado seja Deus. Cada um fique na paz do Senhor, a paz do Senhor. Deus te abençoe, porque se eu for querer mudar a liturgia de outras igrejas, né? Se eu for querer mudar a liturgia da igreja, se eu for querer implantar os meus costumes, as doutrinas da igreja que eu congrego em outra igreja, ela não vai aceitar, irmão. Louvado seja Deus. Se eu for querer levar a doutrina, o exemplo da Assembleia de Deus para uma igreja batista, se eu for querer implantar a doutrina da igreja do avivamento para a igreja fria, morta espiritual, ela não vai aceitar, irmão. Louvado e agradecido seja Deus. Então, a doutrina da igreja que eu congrego, se eu for levar essa doutrina para outra igreja, ela não vai aceitar. Então nós temos que procurar estar em união.
evitar problemas, porque não vai dar certo você tá batendo de frente com o líder. Deixa ele pagar o preço sozinho, irmão, senão tu vai pagar o preço por ele. Deixa que naquele grande dia, aquele que usa a Bíblia, a palavra de Deus, para distorcer, muitos roubando em nome de Deus, deixa, porque haverá um acerto de conta, prestação de conta. Louvado seja Deus. Agora, as doutrinas bíblicas, o que a Bíblia ensina, ninguém pode mudar, irmão. Ninguém pode mudar as doutrinas bíblicas. Aleluia. A doutrina de Deus. Agora, a forma que vão cultuar, o jeito que vão louvar, o jeito que vão prestar culto a Deus, e as doutrinas internas que cada pastor aplica na sua igreja, ninguém pode mudar isso, varão. Ninguém pode mudar isso. E o que Jesus disse? O que Jesus disse foi: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Agora temos que louvar a Deus, não de lábio, mas de coração. Louvado seja Deus. Porque se eu e você estiver na igreja e não em Cristo, você não passa de um crente fariseu e quando morrer pode acordar no inferno. Então, o que eu aprendo aqui nas 7 igrejas do Apocalipse é que a igreja é do jeito que o seu pastor é. A igreja crê no que o seu pastor crê. E não adianta, não senhor e não senhora, eu e você estar numa igreja que você não crê numa coisa e você quer ao fim das contas que o pastor muda aquilo e você fica mostrando a Bíblia. Olha aí, pastor, o dízimo, esse negócio de dízimo, isso é mentira da igreja católica, e vocês estão adotando isso. Olha, pastor, Deus não está se agradando com essa pregação de dízimo de eles. Isso, o dízimo da Bíblia não é o dízimo da religião. Vocês estão pregando judaísmo, vocês estão retardando a volta de Jesus. Não adianta você estar na igreja. Se todas as igrejas pregam dízimo, aí está lá, irmão Josias combatendo contra o pastor. Pastor, isso é de dízimo. Para de mentir, pastor. Cria vergonha na cara. Tem temor a Deus, tem respeito a Deus. Esse negócio de dízimo, isso é uma mentira. É enganação, é enrolação. Para com isso. Eu vou ter problema, irmão. Ele vai pegar toda a igreja e botar contra mim. E vou levar nome de falso profeta, de demônio. Então, a Bíblia diz que a contribuição tem que ser voluntária. Voluntária. Com amor. Mas não adianta você ficar batendo de frente com o seu líder se ele prefere distorcer a Bíblia. Então cai fora. É o que eu tenho feito, irmão. É por isso que eu estou igual um macaco que fica pulando de galho em galho. Porque onde eu chego, se eu vou para a Assembleia é dízimo. Se chega na Batista é dízimo. Se chega não sei aonde é dízimo. Só pregam distorcendo a Bíblia. E eu nasci numa igreja ofertante e tenho muita dificuldade de congregar nessas igrejas. Porque lá todas as igrejas têm o livro dos dizimistas, né? E se você passar um mês lá, ele já sabe se você está dando dízimo ou não. Porque todo dizimista pega um envelope e bota o nome lá e o valor. Então todo dizimista ele é bem-vindo em qualquer igreja. Ele é promovido, né? Ele é bajulado, né? Mas se chegar um Josias da vida, que foi nascido numa igreja ofertante, for congregar em uma dessas igrejas dizimistas, ele vai ser perseguido, né? Perseguido. Porque, irmão, você quer ser bem recebido, quer congregar em uma dessas igrejas, quer ser bem recebido logo de cara, pegue logo o envelope do dízimo, bota teu nome lá certinho, dá o teu dízimo todos os meses, você vai ver o tratamento VIP. Tratamento VIP que você vai ter lá.
Agora, se você quer conhecer o seu pastor, quer conhecer o seu padre, o seu apóstolo, deixa de dar o dízimo, que tu vai saber quem é o teu líder. Deixa! Aí você vai saber quem é o seu líder. Louvado e agradecido seja Deus. Deus está irado com muitos dos líderes, das lideranças de hoje, que estão pregando o evangelho gospel, estão pregando o judaísmo. Louvado seja Deus. E Deus permitiu essa pandemia aí para mostrar a mim e a você que se adora a Deus também em casa. E brevemente Deus vai permitir uma grande perseguição, irmão. Porque por causa do dízimo, muitos estão no mundo. Por causa do dízimo, a igreja está abrindo mão do budismo dentro da igreja. Por causa do dízimo, estão trazendo político para pregar nos púlpitos da igreja. Porque tem muitos pastores que não estão só satisfeitos com os 10% do dízimo. Ele quer tridízimo. Quer também se candidatar e ganhar a eleição para ganhar mais dinheiro além do dízimo. A religião se misturando com a política. E não adianta dizer que temos que eleger pastores, a política, para proteger a igreja. Quem protege a igreja é o Espírito de Deus, irmão. E não adianta trabalhar contra a Bíblia, querer que a igreja não seja perseguida, porque nós, eu e você, vamos ser perseguidos. E já estamos sendo. Lá na China é proibido a Bíblia, culto. E vá se acostumando em crente de 4 paredes. Porque o círculo está se fechando. E a verdadeira igreja de Jesus somos nós. Louvado e agradecido seja Deus. Então, é este o estudo maravilhoso que Deus me deu. E eu achei de bem gravar para você. Amém? Louvado e agradecido seja Deus. Eu peço a você que me ajude. Deixa aí seu comentário. Se você gostou dessa mensagem, compartilha, tá? E deixa aí teu joinha. E se você não é ainda inscrito no canal do irmão Josias Dias, se inscreve, porque a alegria para mim, a glória é para Deus. Amém? Então aqui fica as minhas experiências que eu tenho. Não bata de frente com o seu líder. Não está concordando com a doutrina dele, cai fora. Tem muitas igrejas aí para você se sentir à vontade de adorar a Deus com mais alegria. Mas não bate de frente, que ele tem, o líder tem o poder de botar toda a igreja contra você. E se você não tiver raiz, você é capaz de enlouquecer. E isto é grave. Que Deus te abençoe e te guarde. Fica na bênção, fica na paz. Eu te abençoo em nome de Jesus.